Nosso bate-papo hoje vai ser com Gilson de Souza, conhecido como Professor Gilson. Gilson é natural de Itajaí, formado em Economia pela Universidade Regional de Blumenau, em Matemática pela Uniaselv, também aqui de Blumenau. Atuou há mais de 10 anos como professor lecionando na rede estadual de ensino. Realizou atividades públicas e comunitárias. Foi presidente da Associação de Moradores da Nova Esperança, bairro Nova Esperança, participou do Conselho Deliberativo e da Associação de Pais e Professores. Em 2016, foi eleito pela primeira vez vereador de Blumenau, com 2.615 votos. E em 2020, foi reeleito com 3.311 votos. O professor Gilson ainda disputou uma cadeira para deputado estadual em 2022. Não utilizou recursos públicos, o fundo partidário, e alcançou uma votação de 8.322 votos. É com ele o nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, professor Gilson. Tudo bem, Roberto da Luz. Fico feliz em ser convidado aqui, nosso amigo também, Marcelo, que tem esse espaço maravilhoso aqui, que a gente pode realmente fazer uma conversa, um diálogo que é importante, que é o que eu gosto de fazer. Então, eu te agradeço o convite por estar aqui. Aliás, acho que é o primeiro homem público, né? Político, de certa forma. É o primeiro político em atividade, com cargo eletivo, a participar do nosso podcast. Me sinto honrado em participar e honrado por ser o primeiro também. É que nós esperamos e acreditamos que vamos tirar muitas informações interessantes para o nosso público. Não tenha dúvida. Pergunta que eu respondo. Eu lhe conheço há bastante tempo, mas fiquei surpreso em saber que o senhor é um Papa Siri, não sabia que era de Itajaí. Na verdade, o que acontece? Eu nem conheço direito Itajaí. O que acontece? Conta para nós essa história. É uma história bastante interessante. Se tu for botar lá em Itajaí, eu me perco. Eu não sei nem onde é que é o lugar. Pouco até. Aliás, até quero... Foi até uma curiosidade minha de conhecer um pouco melhor, né, a cidade como um todo, porque o que aconteceu? Meus pais, meus avós eram de Nova Trento, são oriundos, meus pais também, e aí vieram para Itajaí, meus avós ali, enfim, e naquela época a mulher tinha resguarde, tinha aquela coisa toda, enfim, então a gente acabou só nascendo, tanto eu quanto meu irmão tem uma diferença de 2 anos, mas logo em seguida vindo para Blumenau, porque meus avós moravam aqui, então não podia deixar minha mãe sozinha aqui em Blumenau, enfim, tinha toda essa situação. Na verdade, então é blumenauense. Como eu te falei, eu acabo tendo as características daqui, enfim, e de Itajaí, como eu te falei, eu conheço muito pouco, né, algumas vezes eu passava algumas férias com os meus avós, mas eles moravam mais num bairro afastado chamado Itaipava, muito perto de Brusque, então nem era mais ligado a Brusque do que propriamente dito a Itajaí. Então eu conheço muito pouco, tenho até curiosidade de conhecer as praias lá, enfim, ficar um pouco mais lá para entender um pouco. Eu vim logo para cá cedo, muito pequeno, criado lá no bairro Nova Esperança, lá no Morro do Abacaxi, antigo Morro do Abacaxi. Então, o que eu lembro da minha vida de infância é lá do bairro Nova Esperança, andando na estrada de barro. Foi criado ali então? Fui criado desde 3, 4 anos eu fui criado ali na Nova Esperança, no Morro do Abacaxi. A minha lembrança do Morro do Abacaxi é de 79, 80. Eu acho que não tinha 20 casas ali, estrada de barro do começo ao fim. Eu lembro que na rua em que a gente foi morar, eu acho que a gente era a 3ª ou 4ª casa do bairro, enfim, porque eu nasci em 80, então a gente já foi lá em 84, 85. Em 87 eu entrei na escola básica Hermann Hammer, eu fui aluno da escola, com 7 anos de idade, a escola pequenininha que tinha lá no morro. Então, acho que a era a 3ª ou 4ª casa da rua. Hoje é um bairro bem grande ali, né? Tem então vamos fazer o teste, então. O que é a história da Toca da Onça? A Toca da Onça é uma história lá, antes de eu ter nascido, acho que antes até, inclusive, tem o seu Alfredo Catti, tinha ali o grande, que eram os moradores, os alemães que tinham antes de qualquer morador que tinha ali, que era o seu Alfredo Catti, depois tinha a dona Paula Kraup, tinha ali uma grande gleba de terras ali, e ali tem um paredão de pedras ali, tinha na época uma onça ali, né, e a onça estava comendo ali a criação dos... Ali era a Toca da Onça, ali então. Ali a onça bebia água. Ali. E aí o Morro do Abacaxi é porque em cima lá onde... O morro é dividido em 2 partes. Tem onde fica a Toca da Onça e lá em cima o Morro do Abacaxi. Tinha muita plantação de abacaxi. Tinha abacaxi lá em cima. Então virou Morro do Abacaxi. E embaixo, onde era a Toca da Onça, é porque de fato ali tem um espaço onde tinha, no meio do mato ali, onde a onça ficava e aí à noite saía para caçar e acabava criando problemas ali, enfim, e as pessoas foram caçar. Inclusive tem fotos, na época não tinha, hoje você não pode caçar, mas na época, né, não tinha, não só os fazendeiros, os alemães ali, enfim,
E aí mataram a onça e levaram ali pro Olímpico, né? Tem foto, tudo que foi caçado ali em cima, né? E não é uma lenda urbana, não. É de fato, é verdade. Né? Foi caçado ali naquela região. Aí ficaram, né, os fazendeiros, ali 3, 4 pessoas ficaram caçando a onça durante a noite ali e conseguiram, né, matá-la e levá-la para... Da onde surgiu essa onça, eu não sei se era oriunda dali ou fugiu de algum... A nossa região tinha, né? Tinha, eu acho que tinha, né? Enfim, muito tempo atrás. Dizem que tinha até índio, né? Índio tinha, enfim. Então mas, tinha onça, tinha tudo, né? Acredito que sim, deve ter ficado ali, enfim, naquela época. Mas, e o vereador ainda reside na Nova Esperança? A minha mãe e meu irmão residem ali e hoje eu resido na Rua da Coca, que é pertinho ali, né? 5 minutinhos ali, eu não consigo. A mesma localidade, até tentei, né? morar em outro bairro, mas não consegui. Eu tenho ali, eu tenho que estar perto ali daquela região, porque imagina, eu tenho 43 anos, então imagina, mais de quase 40 anos eu vivi ali, então você tirar... ir para outro lugar realmente me estranha bastante, então eu estou ali. Eu acabei omitindo do seu currículo 2 passagens interessantes. Uma pelo SEDUP, fosse professor no SEDUP, Sim, né? Bastante tempo, aliás. Qual foi a disciplina ali? Ali eu dei aula de economia, de estatística, matemática, tinha cálculo no meio, matemática aplicada, depende, porque como era curso técnico, então se eu dava aula para determinado... era pessoal de administração, então era mais economia. Pessoal de contabilidade, era mais estatística. O pessoal... Então tudo que era matemática eu estava envolvido no meio. Como é que está o SEDUP hoje? Porque há um tempo atrás tinha a associação que ajudava, a cooperativa que ajudava a manter aquela estrutura lá e dava uma certa qualidade para o educandário. Como é que está hoje sem os recursos da cooperativa? Infelizmente não está bem, né? O Estado não consegue cumprir a parte dele? Não consegue, o Estado não consegue, como não consegue cumprir nenhuma escola estadual, né? E assim como o município também não consegue cumprir nas escolas municipais. É uma pena porque era um colégio de excelência, né? Preparatório, profissionalizante, né? E a cooperativa faz uma grande diferença. Eu não entendi muito bem, tem umas questões jurídicas do Ministério Público, né? Mas além porque nós conseguimos cooptar os melhores professores, porque você pagava um plus a mais pela cooperativa, você tinha dinheiro para poder arrumar as coisas de forma muito mais rápida. Além dos salários dos professores, que eram complementação, acho que o mais importante eram os recursos justamente para manutenção, compra de equipamentos, de utensílios necessários. Mas né? aí que eu te falo, né? Quando você tem uma descentralização, e eu brigo muito por isso, né? Hoje nós temos uma centralização dos recursos públicos na mão do município ou na mão do Estado. Quando você descentraliza o recurso, deixa a tomada de decisão por parte da APP, dos professores, e esse recurso tem de fato na mão, como tinha na época da cooperativa, a gente consegue tomar as decisões mais rápido. Você vai hoje para fazer uma instalação de ar-condicionado. Se vai pelo Estado ou pelo município, você faz licitação, demora. A licitação, infelizmente, a lei de 866... Até a manutenção, né? Exatamente. Infelizmente, não é a melhor qualidade, sim o melhor preço. E quando era pela cooperativa, você dava problema hoje, amanhã você consertava. Dava problema hoje, amanhã você consertava. E com relação a um complemento, você vê como é importante você valorizar o professor financeiramente. Como o SEDUP pagava um plus a mais, havia uma disputa muito grande, porque entre trabalhar numa escola para ganhar tanto e você ir trabalhar num outro para ganhar um plus a mais, você forçava e tinha uma disputa maior por bons professores. Inclusive, por exemplo, tinha gente que dava aula à noite, que trabalhava na Autona, em empresas, mas ia lá dar à noite aula porque gostava de dar aula, e aquele valor que ganhava do Estado mais o complemento compensava e ele iria para aí. Nós pegávamos professores fantásticos, né? E não que hoje não tenha, né? Mas hoje tem professores que estão... Qualidade de uma escola particular, principalmente no técnico, né? E aí, por exemplo, bons professores que estavam lá, queriam se efetivar, eles pensavam em primeiro lugar, era uma briga para se efetivar no SEDUP, porque tinha esse valor a mais. Um curso de mecânica, por exemplo, tem necessidade de ferramentas, comprar todo instante. Mas hoje tu vai ver, o SEDUP hoje tem uma estrutura só de laboratório de mecânica para mais de R$1 milhão lá dentro. Nem a universidade aqui da FURB tem essa estrutura e não consegue montar um curso de mecânica porque teria que fazer uma estrutura dessa. Tanto que eu lembro que quando eu estava trabalhando lá e eu estava na APP, no Conselho Diretivo, a gente fez um convênio com a Universidade Federal para que ela pudesse usar a nossa estrutura. Hoje nós tínhamos estrutura com tornos, com coisa absurda que não tinha às vezes em lugar nenhum do estado, nós tínhamos no SEDUP. A gente ia precisar quase de um programa inteiro para falar sobre o SEDUP. Não, claro. E eu quero mais informações suas hoje, né? Mas, de fato, é muito importante essa sua passagem, essa lembrança sobre a condição atual do SEDUP.
E a sua passagem pela Secretaria Regional também foi uma experiência importante, principalmente no seu currículo. Foi. Eu vou te dizer que num primeiro momento eu fiquei um pouco pé atrás, porque eu não queria sair da sala de aula, né? Eu tive essa oportunidade de ir lá, eu funcionava o horário das 13 às 19 horas, eu consegui, e era um trabalho mais burocrático e administrativo, eu conseguia dar aula de manhã, e como o SEDUP era muito perto ali da Secretaria Regional, eu poderia ir caminhando se eu quisesse, né? Mas era muito perto, eu dava aula de manhã no SEDUP, almoçava, ia para a SDR, trabalhava até as 19, saía de lá e ia dar aula à noite no SEDUP. Então, eu continuava com um vínculo de sala de aula que eu não queria perder. E foi importante, foi bacana eu conhecer, de fato, a estrutura do executivo, de saber executar, e a questão, principalmente na minha área, que era uma área, primeiro foi gerência de desenvolvimento econômico, né, que é o que eu conhecia como economista, depois uma área mais administrativa. Então, tive aí uma passagem, se eu não me engano, de 2 anos e meio, 3 anos, se eu não me engano, mas foi muito importante porque a gente podia executar de verdade algumas coisas, e isso para mim foi uma passagem importante por meu currículo, mas por meu currículo talvez nem tanto, mas para minha experiência de homem público. De homem público, né? De fato, né? E isso me deixou bastante feliz. 2016, na verdade, foi a sua segunda eleição para vereador. Foi. Em 2012 foi num susto, né? Eu tava, inclusive, eu nunca me esqueço, né? Tava na escola dando aula no Elza Pacheco, e aí eu acho que faltava, tu tinha que se filiar um ano antes, se eu não me engano, né? Isso, a época era um ano antes. Um ano antes, aí faltava 6 meses, não, mentira, 2, 3 semanas, o ex-deputado Jean Kuhlmann chegou lá, cara, eu preciso de ti, quero que seja candidato. E já tinha participado de alguma forma de política? Nunca. Eu era presidente dos moradores, rabugento, não queria muito contato com política, mas aos poucos foi amadurecendo. Mas fazia um trabalho com as crianças na associação que chamou a atenção também, né? Sim, chamou a atenção, tanto que o Jean já conhecia esse trabalho anterior meu também, e aí ele começou a perceber que, vamos lá, e ele me seguia ali, botando uma pimentinha e a própria comunidade, e aí ele começou a meio que instigar a comunidade, começou, olha, interessante, coisa e tal. Eu aí até brinquei com ele, porque tinha acho que uma votação que ficou contra não lembro uma coisa, contra os professores, não lembro o que era, e eu falei, olha, se tu quer vir, eu tô dando aula à noite aqui no Machado de Assis, que era onde o Elza Pacheco, só que tem que ser meio escondido, porque os professores estão bravos contigo por uma votação que tinha lá, vem meio escondido, né? Mas vem aqui, eu te recebo. E aí, lá no pátio mesmo, a gente conversou um pouco sobre isso. Daí eu falei, não, deixa eu pensar, deixa eu amadurecer isso. Mas só tem uma semana, 2 semanas no máximo para se filiar, senão eu passo para casa. Pensei, amadureci. Aí daí eu falei, não, vamos. E acho que tava ali faltando 2, 3 dias para não, eu vou embrar. Mas não levei muito a sério, fui deixando, continuei meu trabalho. Mas fez uma votação razoável, quase que abriu as portas, quase né? 1000 votos para aquela época. Acho que eu fui o 4º ou 5º suplente no geral ali. Chegou a assumir? Não cheguei a assumir. Olhando de fora, eu tenho a impressão que o teu primeiro mandato foi uma eleição de um líder comunitário, um jovem professor, com a ajuda de algumas lideranças e muitos jovens também, alunos, que conseguiram ganhar a eleição e conquistar o primeiro mandato. Tenho a impressão que a partir do primeiro mandato houve uma mudança no perfil do seu eleitorado. Ocorreu essa mudança? Assim, vamos lá. Primeiro, eu vou ser bem sincero contigo, como eu sempre sou. Eu levei um susto em 2016. Foi um susto bom, positivo, mas foi um susto. Eu não imaginava que eu ia ganhar. Na minha nominata tinha Jovino, que era vice-prefeito, tinha o Fábio Filler, que já era vereador, então tinha nomes como Veneza, bons nomes, enfim. E eu fui de novo, tinha feito um planejamento de 4 anos para ir de 2012 até 2016. E aí eu achei, vou lá fazer uma votação, acho que era 5º suplente, vou subir ali para 2º ou primeiro suplente, ficaria como primeiro suplente. E acho que os meus alunos, né, e essa era uma formatação sua, bem lembrada, de liderança comunitária, de jovem professor e de alunos, os meus alunos acreditavam mais em mim do que eu mesmo, porque eu sabia de todas as dificuldades, e o aluno não entendia de política, ele só sabia de pegar o santinho. Isso às vezes é muito bom, né? Porque para enfrentar uma luta que você, sabendo o tamanho da dificuldade, é muito pior, né? Às vezes você tem que ficar um pouco até alienado do tamanho do seu adversário. Não, e essa situação deles, assim, tanto que eu ainda falei, eu nunca me esqueço, acabou a eleição no domingo, às 17 horas, e eu vim pra casa e conversando com a minha esposa, falei, cara, o que eu vou falar pra esses meninos? Porque eles estão tão animados e esperançosos, o que eu vou dizer pra eles? Como é que eu vou? Eu tô preparado, porque eu já sabia. Vocês elegeram 2? O partido elegeu 2? Elegeu 2, elegeu o Jovino em primeiro e eu fiquei em segundo, né? Passou o Fábio Filler. Passei, o Fábio ficou atrás de mim. Que era uma liderança expressiva à época, né? Tinha uma condição financeira, uma estrutura. Pode olhar, eu gastei
juntei R$ 1.600, eu peguei só o folderzinho, peguei o meu carro, botei embaixo do braço e com os meus alunos. Tanto que eu tinha que, às vezes, olhar os meus alunos, não, eu tô aqui na sinaleira pedindo, sai daí, moleque, tu tem 16 anos, pelo amor de Deus, tu é de menor, seu infeliz, tu te arranca dali. Não, mas eu quero te ajudar. Eu falei, vai ajudar na tua rua, vai pedir voto pra tua roupa, mas não vai pra sinaleira, meu querido, sai daí. Enfim, eu passava mais apagando fogo pela empolgação deles, pra não descumprir nenhuma lei, e tava ali brabo com eles, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não pode. Não pode dentro da escola, então tu ficava naquela empolgação. E quando ganhou a eleição, já imaginava o que ia encontrar na Câmara? Tanto que eu falei pra minha esposa, falei, ai meu Deus, eu ganhei, e agora, o que eu faço? E realmente foi uma... E encontrou aquilo que esperava? A Câmara era aquilo que você imaginava? Boa pergunta, acho que ninguém me perguntou isso, e legal, bacana. Quando eu cheguei lá, eu tava, primeira semana sem ambientar, né, e lá, imagina, tu chegava lá, tu tinha vereadores de ponta de nomes, não vou ficar citando aqui, mas eram gente cacifada e gente que já tinha muito tempo. Aí tu imagina, daí eu cheguei lá, eu olhei para aquilo tudo, no primeiro momento foi tentar entender aquele negócio, né? E aí depois que tu começa a entender, tu tem as suas frustrações, suas decepções, enfim, as melhores leis não davam para fazer porque é inconstitucional, você tem a dificuldade que se você não faz parte da base do governo as coisas não andam como você quer, enfim, aí eu comecei no primeiro ano ter esse entendimento e aí a pancadaria, né? Você tem alguns posicionamentos que eu sempre tive de não usar o carro, de tentar, eu tenho isso comigo, de quanto menos eu usar com o político, mais dinheiro sobra para investir na população. Eu tenho ainda essa... Isso não é bem recebido pelos pares, né? De forma nenhuma. Na primeira semana a gente já deu no meio, né? Quando a gente chegou lá, eu e mais outros 2 vereadores... Pois eu ia falar sobre isso. Na verdade, se elegeram 3 menudos ou 3 mosqueteiros ou 3 jovens que davam um ar de mudança na Câmara. Dava o ar e a gente fez a mudança, né? E ali vocês fizeram uma parceria também nesse primeiro mandato. Depois as coisas mudaram um pouco, né? Depois acho que cada um com as suas filosofias e com as suas formas a gente acabou se distanciando, né? Mas num primeiro momento a gente olhou para os três, um olhou para o outro e falei, cara, a gente tá aqui nesse mar, nessa loucura aqui, ou a gente se junta e pelo menos nesse primeiro momento se ajuda, ou a gente vai apanhar. E de fato a gente apanhou bastante, porque teve um momento lá, eu nunca me esqueço essa cena, não sei se eu já contei em algum lugar, que a gente foi, depois que a gente chutou o balde e não aceitou o carro, não aceitou o velho de gabinete e aquela coisa toda, a gente foi para uma salinha, que tem aquela salinha atrás que tu conhece muito bem, e tava os outros vereadores extremamente incomodados, porque essa postura, cara, esse negócio tomou uma repercussão muito grande, inclusive no Brasil inteiro, tinha reportagem do Brasil inteiro, a gente apanhou pra cacete, chamava a gente, vocês são babacas, eu tô aqui há 3 mandatos, uso carro, uso isso, uso a estrutura, isso, eu nunca me esqueço uma frase que alguém usou, se eu pudesse comprar helicóptero, eu comprava pra usar e não sei o que lá e babá. E aí porque cara, o problema é que vocês acabaram dando a linha do custo de cada vereador. O pessoal começou a ter que prestar atenção quanto estava gastando. Isso ainda está ocorrendo? Ainda incomoda. Incomoda demais. Incomoda muito, né? Agora está apaziguado, né? Todo mundo entendeu. Porque ninguém quer ser o mais gastador, né? Aí tinha agora, ali, né? Antes praticamente esses 3... A gente escancarou isso. Desses 3 vereadores estavam ali entre os mais econômicos. Nós estávamos brigando os 3 para ver quem gastava menos, né? E aí quem estava lá gastando muito começou, por que vocês estão fazendo isso? É mais ou menos assim que acontece? É mais ou menos isso. E a gente botou o pé no pescoço, porque eles falavam assim, fica dando bola nas costas, não sei o que lá. Bola nas costas eu dou quando jogo futebol, mas não entendia muito bem esse termo aí. E foi uma pressão muito grande, e a gente se manteve firme. Mas começou uma mudança também no perfil do teu eleitorado. Eu tenho a impressão que você entrou líder comunitário e hoje é um líder de um segmento da educação. Mas aí eu vou te falar exatamente o que aconteceu. Ganhei, beleza, tô livre, leve e solto, não devo nada pra ninguém, o meu partido não esperava que eu ganhasse, tu sabes muito bem disso, a gente achava que eu ia ser suplente, que ia fazer voto pra fazer legenda, e quando chegou eu falei, não devo nada pra ninguém, não devo nada pra esse governo, não devo nada pro meu partido, não devo pra ninguém, desculpa, no sentido de dever, de ter obrigação com um cacique ou alguma coisa que aportou dinheiro, né, botou dinheiro aqui, tem que votar como eu quero, tem que me ajudar aqui. Eu falei, cara, eu vou fazer o meu mandato. E aí eu comecei a olhar, tá, beleza, aí foi que eu te falei, aí a gente começou a olhar, cara, eu vou lá num bairro X, já tem um dono do bairro, é só pra me estressar. Aí eu tentei com as associações de moradores, não dá, a associação de moradores, a maioria já tá meio que amarrada com fulano, com ciclano, com político. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? A causa fulano já tem um cara, o outro bairro já tem outro seguinte. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Daí eu falei assim, cara, eu sou da educação, gosto da educação, vou trabalhar, mas a educação é um pouco diferente do município. Tem educação infantil, que hoje eu sou apaixonado. Eu dava aula pro curso técnico e pro ensino médio. Eu falei, cara, eu quero me envolver com a educação, então eu preciso conhecer
a educação. Então eu preciso visitar os educandários. E isso foi a chave da virada, porque quando eu comecei a visitar os educandários, tu ia no educandário, aquilo que se vendia da educação de Blumenau conseguia se vender muito bem. Tínhamos uma secretária que conseguia fazer isso muito bem, que atendia os vereadores, enfim, tinha uma rédea curta com os diretores. Eu falei, mas cara, não é possível, essa escola está caindo aos pedaços, o professor está insatisfeito, está acontecendo isso aqui, não é o que me vendem, não é o que eu via. E até porque eu era do Estado, então não tinha... E o segmento estava um pouco órfão, um pouco abandonado, né? Total. E aí, nessa situação de visitar e conhecer, peraí, aqui eu vou ajudar os meus pares, eu vou focar nisso aqui. Então a gente conversava, me colocava à disposição. Num primeiro momento chegava, foi até engraçado, mas tu é vereador? Mas tem eleição? Mas o que tá fazendo o que aqui agora? Eu falei, não, sou vereador, sou, né? Também sou professor, porque no primeiro momento eu continuava dando aula, também diminui um pouco a carga horária. Sério? Mas tu veio aqui visitar, mas nenhum vereador visita a gente, é raro. A gente visita quando tem um evento ou outro, mas é muito raro. Eu falei, não, mas eu tô aqui. E diferente de outros vereadores que vão lá bater uma foto, que inclusive ainda hoje acontece, e fica lá 15 minutinhos, não, eu ficava uma hora e meia, sentava, conversava, olhava no olho, qual é o teu problema, qual que tá acontecendo, eu quero entender o que tá acontecendo. Eu falei, não conheço nada de educação infantil, não conheço nada da educação do município, quero que tu me explique. E aí a gente começou a ver que a realidade era totalmente diferente, estavam de fato órfãos, e a gente começou a assumir esse protagonismo. Mas né? teve uma disciplina de visita, de conversa, Total. de conhecimento. Só para tu entender, eu visitei todos os educandários. Eu acredito no porque meu primeiro acabou mandato. representando isso na urna, né? Todos, e agora eu tenho revisitados. Se eu não me engano, eu fechei, são 140 educandários que tem no município. Até o dia de hoje nós já visitamos acho que 110, então tá faltando 30 aí, que eu não sei se eu vou lhe fazer acelerar. uma pergunta que pode causar algum conflito aí. Não, tranquilo. Porque alguns vereadores visitaram educandários e prometeram emendas e verbas que acabaram não chegando, criaram uma frustração. Chegou a acompanhar isso, verificar alguns locais que foi prometido e não foi cumprido? Sim, aconteceu. Isso é lamentável, né? Cria uma expectativa, né? Mas, por exemplo, só esse ano eu já consegui, através de deputados, em torno de 600 mil em verbas para educandários. E eu sempre falo com o diretor, por favor, não fale para a comunidade, porque você cria uma expectativa, vamos deixar acontecer. Por quê? E nem os culpo os vereadores que lá foram e fizeram assim. Eles foram empolgados, né, no ânimo e é só que chega... Porque eles recebem uma promessa de que haverá liberação daqueles valores, né? Exatamente, tem toda uma O município burocracia. tem algum valor destinado para o vereador, para subvenção? Tem, às vezes, né, depende, se tu for da base, tem mais. Esses 600 mil, tem boa parte do município? Não, nenhum deles. Esses 600 mil são de deputados federais e deputados estaduais. Né? Eu posso te dizer os deputados federais, aí eu vou lá, bato na porta, sei a necessidade do CI. Eu acho que é importante declinar o nome, porque Claro. quem está ajudando... Por exemplo, eu recebi agora, já está depositado na conta da prefeitura, são 200 mil que foram da Caroline Detone, que a gente conseguiu lá para 2 educandários, no Pedro Kraus e ali na Manuela Reinert, que é no Romário Batia. E eu sempre escolho esses CIs que são, né, da comunidade, CIs mais abastados nesse sentido, que realmente precisam mais. Então agora eu consegui com o deputado Marcos mais 100 mil para cada CI, Pastor Newton, o CI lá na Velha, e o Visconde, da Escola Visconde de Tainá e coisa e tal, e agora mais 200 mil do deputado Egídio Ferrari, que foi agora para o CI Marita Day, que é na Vila Bumberg, e para, meu Deus, agora fugiu da memória, mas enfim, para outro CI ali que eu estou tentando lembrar, que foi para esses educandários. E tu agora pedir para outros 2 deputados estaduais, enfim, para outros federais, estamos aguardando para ver se consolida. Mas eu já deixei claro para a diretora, não comenta com a comunidade para esperar acontecer. E acredito que vai acontecer, pelo menos as minhas emendas, quando tinha do deputado Alba, que eu consegui alguns deputados realmente a gente conseguiu. O CI, lembrei agora, é o William Theodor Schurman, lá na Itupava Central. Você vê que eu faço bem espalhado, né? Itupava Central, Vila Bamberg Escola Agrícola, Pedro Kraus na Rua Itajaí, enfim, a Marita Deck, que é ali na Vila Bamberg, Romário Badia. O diretor liga para convidar a visita do vereador para explicar a situação do educandário? Na verdade, no começo ninguém ligava porque não era hábito e eu fui... Mas hoje sabe que o professor Gilson é um representante. Mas hoje não é nem o diretor, porque por parte da CEMED, quando a gente começou a controle, incomodar... né? Sim, você tem que... Deus o livre. Então, eles ficam, não chamam o vereador, eles botam uma pressão grande em cima
do diretor, só que ele não consegue botar uma pressão em cima do professor. O professor anonimamente vai lá, manda na minha... por exemplo, e é legal, porque agora a própria rede social me favorece. Porque eu tô lá fazendo um stories de determinado CI, aí vai lá o pai, ou vai o professor, ou vai a PP, enfim. Olha, gostaria que você vistasse o CI tal, porque realmente tá acontecendo isso. Aí eu vou lá, me debando, faço. Por exemplo, quais os principais problemas? Eu vou dar um exemplo que aconteceu agora que a CEMED ficou possesso. Não vou citar o nome do CI para não dar problema para a diretora. E coitada, nem foi ela que chamou. Sim. Aconteceu essas chuvas e detonou, né? Caiu água dentro do CI. Cara, foi um negócio surreal, assim. As crianças chegando e os pais tendo que ser mandados embora, algumas crianças, ou então aquelas não podiam ir embora, tinham que ficar meio... Porque choveu lá, alagou o CI inteiro. Mas alagou, Marcelo. Foi um negócio absurdo. E os pais chegando no CI já... A CEMED foi avisada às 6h, 6h30, quando a primeira pessoa chegou no CI, que foi lá a pessoa da limpeza, que abre, enfim, e viu aquilo tudo, já mandou para a diretora, já mandou para todo mundo, e já foi avisado às 6h30. Eu, como tenho um bom hábito de acordar cedo e já botar o pé na estrada, era 7h, os pais iam levar os filhos na criança, 15 para as 7h, já viu aquela situação, já mandava fotos, o professor, pelo amor de Deus, vereador, vem aqui ver isso aqui. Não deu outra, né? Eu já cheguei logo 7h30. A CEMED ficou pé da vida. Como é que pode? Como é que ele chega primeiro que a gente? Não sei o que lá. A diretora falou, olha, os pais avisaram eles. Eu avisei vocês às 6h e os pais já avisaram eles às 7h quando os pais chegaram. Só que ele foi mais rápido que vocês. E ele chegou. Então, não me culpem. E a pressão foi grande. Eu fui lá, filmei, mostrei, e a gente faz isso. E é um CI, né, recém-inaugurado, né? Uma obra mal feita que deu esse problema. Então, cara, a estrutura, de novo, que é o mesmo problema que nós falamos do SEDUP no início do programa, que é a manutenção. A manutenção é horrível. Né? Você não consegue porque é licitação, demora, vai. Tem pedidos que o diretor coloca lá no começo. Hoje tem um chamado programa pronto, que tu entra lá no programa e coloca lá. Tem pedidos lá que tu foi, faça um desafio. Sem escola que você vai pedido lá tem 6, 7 meses e ainda no começo do ano de janeiro que até agora não foram atendidos. E as APP, será que são participativas? São participativas, mas a APP não dá conta, né? Você imagina uma comunidade pequena, carente, em que o pai mal tem dinheiro para comprar o arroz e o feijão, vai dar lá 30, 40, 50 reais. E aí não tem condições. Tem APP que consegue arrecadar por mês 300 reais. Tem APP que consegue mais. Aí como é que uma APP que arrecada 300 reais vai ter que pagar, sei lá, uma telha, trocar pintura, fazer isso aqui? Cara, é um negócio surreal. Então, eu tenho cobrado muito para que haja uma descentralização de recursos, né? E aí tu pede, demora. Vou dar um exemplo. Fui num CI, né? Não vou citar o nome. Ela, a gente está aqui, a gente tem muita falta d'água na região e o CI às vezes fica sem água. Eu tenho 3 caixas de 500 litros e eu precisava de mais uma, e aí a gente cobrou da secretaria, veio a caixa. Foi bacana. Mas a caixa tá lá parada, lá. Já tá umas 3 semanas para ser instalado. Uma coisa mínima. Seria tema para outro podcast, porque pode ir longe. Nos dias de hoje, absurdo. Faltar água ainda em Blumenau, com a estrutura que o SAMAI possui, ridículo, né? É ridículo. Talvez em outra oportunidade talvez a gente se possa parassem de roubar dinheiro. Falar sobre isso com mais tempo. Mas vamos para a questão política. Vereador, o cidadão em si, né, o contribuinte, o eleitor, a pessoa até mais leiga, né, que não conhece o dia a dia da política, ele tem muita dificuldade para entender o trabalho do vereador. Sim. Algumas pessoas dizem, 15 é demais, podia ter só um, não ter nenhum, não precisa vereador para quê? Eu lhe pergunto o seguinte, se fosse para explicar para um leigo da política, o que o professor Gilson, nesses quase 7 anos aí de atuação na Câmara, o que ele fez de diferente, o que ele ajudou a sociedade, o que ele contribuiu? Bom, primeiro, o mais importante da função do vereador, ele tem que ser independente com relação ao executivo, para poder cobrar do executivo, para poder fiscalizar. Vamos ser bem real aqui, tu conhece muito bem política, tu sabe como é que funciona. Existe o vereador chega lá, ele faz parte ou não da base, ele faz indicações políticas nas secretarias, né, com cargos comissionados. Ponto. Muito claro, muito objetivo. As pessoas não entendem isso, muitas pessoas não entendem. E aí como é que o cara vai dar uma trucada e vai cobrar na tribuna mais firme, ou vai cobrar, ou fazer uma denúncia, ou assinar uma CPI? Não essa CPI fajuta que foi agora, que o governo sabia que nós íamos constrangê-lo, porque nós estamos hoje, teoricamente, em 4 independentes e de oposição nesse sentido, que ia ter 4, faltavam votos. Aí ia constranger outros vereadores que deveriam assinar um negócio desse. Então vai lá, assina todo mundo. Mas você imagina quem tem a liberdade para fazer isso. O governo, espertamente, inteligentemente, vai lá, líder do governo, faz o negócio e puxa para não constranger os demais. Então a população, às vezes, não tem essa noção da importância de ter a independência. Isso nós
né, mantemos a nossa independência. E desde 2017, de todos os vereadores que estão ainda na Câmara, que foram eleitos em 2017, você pode apostar, eu sou o único que continuam com a mesma postura. Eu anotei aqui para fazer algumas perguntas sobre isso. Pode tocar difícil. Se conseguiu preservar essa independência durante esse período. E aí era engraçado, eu lembro que quando eu assumi a Câmara em 2017, eu elogiava o governo e depois batia no governo. Aí os caras não sabiam, o termo independente foi criado muito pela nossa, porque até então não tinha, ou você era oposição ou você era situação. Claro e bem definido. Mas tinha mais vereadores independentes em 2017, tinha, né? Hoje não tem, só tem eu, enfim, que eram de 2017. Mas vamos chegar ali, vamos chegar aí. É outra história, não vou ficar citando nomes para não, como todo mundo sabe, quem acompanha a política sabe disso. Mas enfim, nós tínhamos um termo, ou era situação ou era oposição. Ou tu era do governo e bajulava o governo, ou tu era da oposição e batia. Então no começo o jornalista perguntava, tá, qual que é dele? Onde está o professor Gilson? Ele é oposição ou ele é situação? Aí tu sentava, explicava, e aí os repórteres, as pessoas que estavam mais tempo, não existe isso. Ou existe situação ou existe oposição. Não tem, não existe, não existe. E nós estamos aqui, eu estou aqui. Não, eu vou votar nos projetos bons e vou votar nos projetos que eu não concordo, vou votar contra, e assim, vice-versa, e eu vou elogiar o prefeito e os secretários quando fazem um bom trabalho que é para a população, e vou criticá-los. Então, nesse momento, os caras ficaram perdidos. E no começo, ele está fazendo isso, eu nunca me esqueço, ele está fazendo isso para rifar e elevar o preço do valor dele, coisa e tal, e o preço não chegou a conta, porque eu tinha muito claro isso na minha cabeça, que eu queria ter a liberdade de ter o meu voto e ter as minhas decisões e poder usar a tribuna. Então, eu acho que isso foi um legado que a gente deixou na cidade. Outra é deixar bem claro, quanto menos eu gastar com um político na questão, daí tem uma discussão, o que é estrutura para trabalho, o que é isso? A tecnologia hoje, e eu educo muito o Marcelo tem um problema na rua dele aqui, eu não preciso pegar um carro da Câmara. O Marcelo, que é meu amigo e muitos dos meus eleitores, vai pegar a foto, vai bater uma foto e vai dizer, vereador, estamos com um problema na minha rua, número tal, tal, tal. Rapidamente, a própria foto, com o poder do WhatsApp, a gente faz as indicações para ter um registro, mas nem chega a passar a indicação pelo executivo, eu já mando para o secretário, eu já mando para o fiscal, diz, olha, tá um buraco, e menos, então tu não precisa mais, como era antigamente, o vereador, e foi difícil, teve gente que falou, tá, mas tu não vai vir aqui, eu falei, mas pra que, criatura, que eu vou aí, criatura? Eu posso ir num outro momento, tomar um café contigo, mas agora, nesse momento, eu tenho outras agendas, tenho outras visitas, mas não te preocupa, o buraco vai ficar tapado em menos, olha, na pior das hipóteses vai levar aí 3, 4 dias, vai acontecer, a gente vai cobrar, fiscalizar, e se não tiver eu vou pra tribuna. E aí o cara assim, tá, beleza, resolveu o problema, tu não vai vir, vou daqui 1 a 2 semanas, quando tiver um tempo, vou lá agendar, vou tomar um café contigo, mas não vou lá pra agora pra ver o buraco, pra ver uma situação. E a gente conseguiu educar muito, e hoje com a tecnologia, e a gurizada mais nova tá muito rápido, né, ela vem hoje na velocidade ele não, pra ele chegar lá, tu dizer pra ele, não, mas tu vai vir aqui, e aí tu não, tu pode pegar carro, desculpa, mas tinha uma estrutura, os caras usavam o carro da Câmara, tu sabe muito bem disso. Eu tive dificuldade de compreender, por exemplo, durante a pandemia, com isolamento, que os carros da Câmara continuavam andando o tempo inteiro e gastando até mais combustível. Às vezes é difícil para entender isso, né? Não é muito difícil, não, mas enfim. Então esse foi o legado que a gente fez, né? De ter uma verba, digamos, de usar só o necessário, de ter essa independência, de cobrar, de fiscalizar de verdade, de fazer algumas situações. Legislar e fiscalizar. A gente sabe que fazer leis, não adianta também sair todo mundo, se cada vereador quiser fazer 10 leis... A gente já tem quase 9 mil leis. Né, tem lei demais, tem que fiscalizar o que cumpre, né? Mas os vereadores... Mas a Câmara como instituição, ela fiscaliza o Executivo? Aí eu vou te falar. Primeiro, deixa eu responder a questão da lei. Eu fui o primeiro vereador a simplesmente revogar leis. Eu não olhava a lei quem era o vereador. Eu nunca me esqueço, que eu revoguei algumas leis, o vereador me ligou, tudo bem, não sei o que lá, eu sou o vereador tal. Eu falei, tudo bem, o senhor me conhece? Eu falei, não faço a mínima ideia do que o senhor chama. Nem sabia que o senhor era vereador, mas enfim, é que essa lei é minha. Eu falei, desculpa, eu nem olhei, eu nem sabia de quem que é essa lei. Eu peguei lá leis inúteis, e a sua lei foi uma inútil agora, e eu simplesmente vou revogar. Não, mas não tenho que fazer. Não tenho que fazer. Você não vai fazer? Não vou fazer, meu amigo. Você vai revogar mesmo? Vou revogar mesmo, amigo. Você vai me desculpar, eu respeito. A sua lei naquele momento, lá na sua época, pode ter sido feita com uma boa intenção e pode ser boa. Mas hoje ela não tem utilidade nenhuma e ela atrapalha a cidade. Aí o procedimento, ela passa por uma votação... Uma revogação normal. Câmara pela revogação. Revogação normal. Tanto que foi essa nossa provocação que houve... Nosso plano de diretor, a última atualização foi em 74. Nem eu era nascido, querido. Nem eu nasci em 80. Era de 74. Eu andava no colo de mamãe. Então. Tu, né, andava no colo da mamãe. Eu nem tinha nascido ainda. O Grilo acho que é um pouquinho mais velho que nós. Acho que era... Mais novo esse guri. Então, o que acontece?
acontece? A gente chegou, e aí a gente falou, não, aí o capô não revoga, porque se tu revoga aqui, tu me cria um problema, porque quando tu revoga esta lei, aí de fato a gente foi por inexperiência, tu vai pegar essa lei aqui e vai assumir a lei de 2013, 1980, eu falei, te vira, azar o teu. Tudo bem, eu paro de revogar a lei, mas agora vocês vão ter que fazer uma reforma. E a gente aprovou, acho que foi esse ano ainda, uma reformação total, primeira, depois de 74, de fato, toda uma reformação com relação ao Código de Postura, graças à nossa provocação. Eu prometi que iria e parei, de fato, fazer revogações, mas eles encontram... E fiscalizar, o vereador Gilson fiscaliza? Fiscaliza. Tem parceiros para essa fiscalização na Câmara? Pouco, né? Hoje eu tenho 3 só, né? Na época eu tinha... Na época eu também não tinha muito, em 2000 eu também tinha só 3 ou 4 também, enfim. Mas em Blumenau costuma-se dizer que a atual administração, ela não tem oposição, que ela tem 13, 14, se não 15 vereadores da base. Quem fala isso é verdade, não? Quem fala isso é mal informado, e posso provar... 15 não tem? Não, 15 não tem. Não tem 13, não tem 14, não tem 12, tem 11. Mas 4 eu tenho certeza que... Tem 4 independentes? Tem 4 independentes. E é só acompanhar. Quem quiser acompanhar, é só acompanhar. O vereador Gilson, nesses últimos 7 anos, em algum momento, fez parte da base? Não. Tem cargo no governo? Não. Não que não possa fazer parte da base, mas mas bom ter essa clareza para saber a forma que se atua. Mas vamos lá, como é que tu vai cobrar, como é que tu vai fazer, como é que tu vai... por chegar lá, o prefeito segura a onda, né? Eu vejo lá alguns votando tremendo, assim, não queriam votar. Mas vereador é uma coisa interessante, né? O vereador, deputado estadual, federal, todo mundo quer ser executivo, todo mundo quer ter cargo no governo. Ou eu estou enganado? Aí tem que me perguntar o porquê que todo mundo quer. Eu não quero. Estou fazendo meu trabalho e consigo me eleger. O vereador Gilson não tem cargo? Não, não tem. E é difícil ser oposição? É difícil, porque você tem 11 vereadores, é um rolo compressor danado. Você vai lá, por exemplo, hoje teve uma votação... Hoje tem 11. Hoje tem 11. Hoje teve uma votação, por exemplo, de uma questão de... Eles colocaram lá que tem... Que hoje fala muito isso, né? Nós estamos criando tantos cargos, mas nós estamos tirando tantos, então houve uma compensação financeira, porque sabe que a gente bate. De novo, teve... o presidente não vota, então teve aí 10 votos contra 4 votos. 4 votos. Pelo menos a gente foi lá, fez a nossa defesa, mas infelizmente é 11 contra 4 e o governo precisa disso, né? Então vamos falar sobre essa gestão. Vamos avaliar essa gestão sobre a ótica do vereador Gilson, avaliar a gestão do prefeito Mário Hildebrand. Uma virtude desse governo, do ponto de vista do vereador? A virtude desse governo, ou do próprio prefeito Mário nesse sentido, é que em algumas secretarias ele firmou, e aí ele botou pessoas técnicas, né? Não são pessoas políticas, né? Não é o caso da educação agora que ele botou um político, né? Mas em outras secretarias são pessoas técnicas. Por exemplo, na Fazenda é um cara técnico, que é de carreira. Enfim, na administração, ele conseguiu manter algumas figuras técnicas, né? Talvez agora pro ano que vem vai começar a fazer algumas mudanças porque ele precisa de político lá. Mas algumas indicações são técnicas nesse sentido. Esse é um ponto positivo do governo. Esse é um ponto positivo que eu vejo. Poderia ser mais técnicos, né? Mas infelizmente não é. Mas ele tem bons nomes ali que são nomes vamos lá, e você também sabe, são bons nomes, bons secretários que são técnicos, né? Isso eu ia lhe perguntar se dá para fazer um diferencial entre o prefeito e a gestão. Você vê mais pontos positivos no prefeito ou na gestão? Porque muitas vezes o perfil do prefeito acaba não refletindo na equipe. Né? Então essa é uma virtude da gestão e do próprio prefeito. Eu acho que não. O prefeito Mário, diferente de outros prefeitos, ele está muito ligado umbilical com a sua gestão. Porque ele é um cara muito, pelo que eu ouço e pelo que eu percebo, ele é muito centralizador. Ele é um cara que ele senta na mesa, não, o secretário tem que fazer isso aqui, eu quero isso. É diferente de outros gestores que delegam e deixam fazer, né? Enfim, ele tem esse perfil. Pelo menos eu ouço que ele tem muito esse perfil. Faz aqui, é isso aqui, eu quero... Às vezes ele fala algumas coisas que ele nem combina com o secretário. Ele vai lá, já fala, anuncia e... Por exemplo, a municipalização das escolas estaduais do ensino fundamental. Ele não falou com o Estado, ele não falou com ninguém. Ele tomou uma decisão. Não, a gente vai municipalizar e coisa e tal. O secretário de Educação... Eu nem estava sabendo. E não estava sabendo mesmo. De fato. Acredito que não dá. Ele toma essas decisões, às vezes ele tem essa situação. Enfim. Ele tem uma característica interessante que ele não tem rejeição pessoal. Todas as pesquisas que são realizadas em Blumenau, a própria gestão dele não tem muita rejeição.
É um fenômeno, né? Depende, quando tu fez essa pesquisa. Faz uma agora, recentemente, com essas mãos de lombada aí, que eu acho que vai mudar muita coisa. Faz agora. Nos últimos 2, 3 meses eu não tenho conhecimento, mas anteriores... que 2, 3 meses não tinha as lombadas. E faz na educação, por exemplo. Vai falar com o servidor público. Será que influencia muito na avaliação do prefeito? Não, mas vamos lá. Agora nós temos aí a área azul, que foi uma coisa meio atabalhoada. É o que nós queríamos, a modernização, mas a forma como foi não foi muito legal. Aí você tem essas lombadas eletrônicas, que eu não sou contra a eu ia pedir para o vereador apresentar alguns defeitos. Aí então já aproveitei, já embala. Vai. Aí tu vai lá, tu tem a questão com o servidor, o trato com o servidor foi ruim. Tu sabe disso. Então um dos defeitos da administração, NPC, Mário, trato com o servidor. E aí o que acontece? Essa qualidade que tu fala, que é com relação às características, o povo gosta muito de obra, né? Tudo bem, agora as obras muitas são paradas, né? Mas o povo gosta de obra, quer ver obra, né? Por isso que a gente sempre fala que a educação às vezes não dá voto, porque é algo que a longo prazo você vai ter retorno. O prefeito gosta de fazer asfalto, ponte, que isso aparece. A maioria dos prefeitos gosta de fazer, porque aparece, né? Ele pode botar uma plaquinha, pode ir lá inaugurar, puxar uma fitinha. Mais algum ponto negativo na gestão? Calma, eu não terminei ainda. Aí nós temos a SAMAI, com essa situação da SAMAI, que tá faltando água e tá essa situação. Planejamento. SAMAI merece uma CPI? Pô, merece, não essa que tá aí, né? Merece, mas eles não vão deixar, com 11 vereadores, não vão deixar nenhum dos 4 participados. Tanto que não participou, você viu como é que tá? É o Jovino, que é o líder do governo, e os outros 2, um do Podemos, se eu não me engano, e um que é lá tá no União Brasil, mas tá na base do governo lá, e enfim, é óbvio que e aí fizeram muito espertamente, né? Colocaram apenas como fato determinante só uma situação que estaria. A gente tem que investigar de uma forma. E eu fiz um desafio para este prefeito. Fiz um desafio, faço aqui de novo, fiz na tribuna. Ele tem a coragem de fazer o que ninguém fez. Coloca uma auditoria externa. Audita tudo. Do passado, dos outros prefeitos lá, desde a época do Décio Lima pra frente. Quero ver ter coragem. Tem que ter coragem. Ele não fez isso. Eu quero que ele faça. Eu gostaria que ele fizesse uma auditoria completa, externa, de uma empresa séria, que não tem vínculo. Vai lá, chama e faz. Daqui, pode fazer. Abre. Não tem problema, não devo nada. Faz com todo mundo. Limpa de ponta a ponta. Pega todos os contratos. Não vai fazer. Não vai fazer. Mais algum ponto negativo no governo? Dá pra pensar, com mais um pouquinho, senão é uma tese para um outro... Enfim, mas é isso que eu falo, né? A gente precisa, e com o servidor que eu te falei, né? O trato com o servidor é complicado, né? Aí como é que tu vai explicar pro servidor que tu tem obra pra cá, obra pra lá, que o servidor fala, pô, mas a gente aqui, pra ganhar um aumento, foi um pau da goela pra tu conseguir, teve que parcelar e NPC, nunca vi disso. NPC é lei, se paga. Então o vereador Gilson e a atual administração... Aí tem o transporte público, né? Vai perguntar. Esse é um ponto. Vai perguntar para as pessoas no terminal, vamos fazer uma pesquisa agora, não sei porque vamos fazer pesquisa. Como decaiu o transporte público em Blumenau, né? Terrível. Vai perguntar para as pessoas que pegam antes se elas estão satisfeitas. Elas talvez não conseguem linkar o nome do prefeito com o nome da gestão, porque é meio misturado o negócio, mas vai perguntar para as pessoas. E as pessoas às vezes não conseguem ter muita noção nesse sentido, né? De quem que é o culpado, quem não é, enfim. Ele fala, é o governo, mas o governo é muito... E o vereador concorda que subsidia as empresas de transporte coletivo? Eu fui o único vereador que desde o primeiro mandato até depois acabou vindo outros vereadores que votaram contrário ao subsídio. Eu não sou contra o subsídio, mas a forma como o subsídio foi feito de forma nem um pouco transparente. Mas o dinheiro... Tem que ser previsto lá na licitação, né? Não, vamos lá. Se tu chegasse para mim e seguinte, Gilson, eu vou fazer o subsídio, porque a linha lá para Itapava Central, para Vila Itopava, para isso aqui são linhas deficitárias e eu como governo tenho que, né, dar um estímulo porque as linhas são deficitárias, eu preciso daquelas linhas para atender uma determinada população e eu vou fazer. A gente não tem essa isso. Previsão não tinha na licitação, né? Não tinha. Daí tornou desigual. Esse contrato foi uma vergonha. Quem montou esse contrato, quem fez esse contrato, deveria preso. Né? Conversa fiada, devia ser preso, ir pra cadeia. Porque foi um prazo, e eu provei que que inclusive foi... Não tem. Eu respeito a decisão do Ministério Público, mas tu dizer para mim que isso não foi direcionado, é a mesma coisa que eu chegar aqui, é o seguinte, Marcelo, tu tens aqui o teu programa aqui, eu vou fazer um contrato contigo, tenho o direito de gravar 100, eu preciso 100 aqui, então tu vai receber por 100. Só que se eu não usar os 100 e usar 80, eu vou te pagar os 100, porque tu tem direito. Eu vou fazer. Tu bota no contrato isso. É a mesma coisa que eu chegar lá no restaurante e dizer o seguinte, eu vou te pagar 100 almoço, mas se eu consumir 50, eu continuo te pagando por 100, porque eu sou obrigado por lei de pagar 100. Não faz sentido isso. E eu, entre outras situações... o pior é que caiu a qualidade ainda, né? Não, mas tu pegar o caderno técnico, que era do SIGA, com ônibus, com piso rebaixado,
Desculpa, eu falei isso em tribuna. O que eu tô falando aqui, eu falo porque eu falo publicamente em tribuna. Você pegar o caderno técnico, né? O que é o caderno técnico? É o que foi numa licitação desenhado. Quando você faz uma licitação, você tem que desenhar que tipo de transporte público, quais são os ônibus, o que tu quer. Se tu pegar o caderno técnico para estudar, isso tem, do SIGA, e pegar o caderno técnico que foi feito Pablo Mob, é a mesma coisa que tu tá andando de uma Ferrari e a partir de agora eu vou pegar e vou pagar o dobro para andar de Fusquinha. Desculpa, mas é a expressão. Eu concordo. Eu adoro Fusquinha, mas é mais ou menos isso. Ou seja, então para mim, vai dizer para mim que isso não é direcionado, isso é uma vergonha para a cidade. E foi feito, enfim, foi feito na época do ex-prefeito Napoleão, e não vem dizer essa que é engenheiro de obra pronta, não sei, é conversa fiada. Você poderia, e depois outra coisa, veio a pandemia. Se você não rediscutir esse contrato, inclusive tem lá na CPI, quando teve a CPI do Alemão, que eu não podia participar no primeiro momento, a gente deu uma escapulida e conseguiu participar lá. No primeiro dia que eu e o menino lá, o Diego Nazato, colocamos, a gente incendiou aquele negócio. Tem inclusive gravação do cara dizendo assim, não, a gente sabe que não cumpriu com a pintura do... Por exemplo, vamos lá, eu sento aqui e vou fazer uma licitação. Marcelo, eu vou sentar um contrato com o Marcelo aqui. Marcelo, eu quero que tu me dá uma caneca azul do Grêmio, que acho que nosso amigo aqui colorado pediu de propósito. Eu quero uma caneca vermelha do Inter, eu quero essa estrutura aqui, tá tudo certo. Marcelo, não, é isso mesmo, é isso aqui. Aí eu chego aqui... E beleza, ó, Marcelo, eu vou começar a gravar a partir do dia tal, tem que estar tudo do jeito que eu falei, tá aqui no contrato, tá desenhado. Aí simplesmente eu chego aqui pra gravar, não tá mais a caneca azul. Eu falei, pô, Marcelo, e a caneca azul? Nós tínhamos combinado que seria a caneca azul e coisa tal. Ah, pois é, veja bem, é que eu tenho uma outra caneca que é parecida, vamos deixar essa aqui? E aí depois, com o tempo, tu vai tocando, eu vou recebendo dinheiro, eu vou trocar a caneca azul pela a caneca que tá aqui quebrada, que não tem a alça, pela azul. Pode ser? Não, não pode ser. Querido, eu fiz um contrato contigo onde no dia 1º de julho, se eu não me engano, eu tinha que ter todos os ônibus padronizados com a mesma cor, com a mesma situação. E aí teve gasto, porque estava incluso na planilha. O que aconteceu? Eu comprovei que estava incluso na planilha e eu fiz devolver o dinheiro. Eles devolveram o dinheiro. Então, tu vai dizer que justiça é essa? Que tu simplesmente faz o cara devolver o dinheiro, porque estava cobrando na passagem todos os ônibus no partir do dia 1º pintado de uma forma, com o ônibus com valor tal, e assim simplesmente, aí deu garagem, deu isso, tinha garagem, tinha que ter garagem para comprar, não compraram a garagem, usaram um terreno, olha. Que nota para o transporte coletivo hoje, de 1 a 10? Olha, eu vou ser muito bonzinho, e eu vou te falar porque eu usei o transporte, eu uso o transporte, eu fui fiscalizar, eu andei nos terminais, vou ser muito bonzinho, dá um 4. Um 4. Eu concordo tu ia com a dar nota. menos? Tu ia dar menos? Não, eu acho também, que mas 4, eu fui bonzinho, dá 4 também. Eu vou te dar um exemplo da minha mãe, por exemplo. A minha mãe, ela fica muito brava comigo. Eu falei, mãe, eu não tenho culpa, mas eu tô cobrando. Eu mostro os vídeos pra minha velhinha pra dizer pra ela, eu tô fazendo a minha parte, tô tentando. Porque ela fica muito brava, cara. Que idade tem a mamãe? A mamãe tem 61, vai fazer 61 ainda, agora em novembro. O que acontece? Ela pega, ela vai fazer a sua hidroginástica no centro da cidade. Porque ela tem o carro, ela se forçou a comprar o carro, ela já tinha pra fazer a carteira mesmo, não gostando muito de dirigir, porque pelo menos ali na região da Fortaleza é mais tranquilinho, fora do horário de rush, ela vai lá e faz as comprinhas. Por quê? Porque ela não consegue pegar. Ela fala assim, é uma vergonha, meu filho, eu vou, não só eu, outras pessoas vão pegar o ônibus, a gente tem que estar 10 horas lá, eu tenho que pegar o ônibus eu tenho que estar 8 horas lá eu tenho que pegar o ônibus praticamente 7 horas, e depois eu tenho que ficar no terminal, acaba das 8 até acaba 10 horas, ou 9h30, eu tenho que ficar até 11 horas porque não tem ônibus, 1h30 eu tenho que ficar esperando no ponto de ônibus, eu tenho 1 hora, e ela faz porque ela quer, obviamente, fazer lá, porque é no centro, ela tem medo de entrar com o carro no centro e coisa e tal. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que o desempenho dessa administração na mobilidade urbana, ele é precário. Total. Porque se a gente lembrar, todas as tentativas de corredores de ônibus, tudo isso praticamente estacionou, parou. Acho que a Câmara também teve alguns equívocos. Quando você começa a liberar o corredor para muitos segmentos, além do ônibus... Mas quais segmentos? Foi apenas um, transporte escolar. E os táxis? Táxi não. Não foi liberado? Não. Porque havia uma discussão para a liberação dos táxis. Táxi que eu saiba não, transporte escolar, só táxi não. E me parece, não sei se eu estou equivocado, que houve uma relação à fiscalização e não houve um avanço na ampliação dos corredores de ônibus. Mas eu faço um desafio aqui para você, para o Marcelo, para quem quiser, e eu fiz isso, eu posso falar. Você sai da Câmara no horário de pico, e eu até brinquei uma vez, eu fui com o alemão, eu fui num evento com o alemão, e a gente saiu, eu peguei o meu carro, ele foi junto comigo, pegou uma carona, e a gente ficou preso no trânsito, eu falei, alemão,
Gilson, dá uma anotadinha aqui, nós estamos praticamente aí 30 minutos Vamos contar agora a nossa saída da Câmara aqui até lá na Vila Germânica. Vamos olhar os corredores de ônibus, provavelmente ali, vamos contar quantos ônibus em 30 minutos. Horário de pico. A gente saiu da Câmara mais ou menos umas 15 para as 7, que é um horário de pico, até 7h30 é um horário de pico ali, começa a aula. Horário ruim de circular. Aí a gente pegou 30 minutos, a gente levou para ir da Câmara até mais ou menos ali para a entrada da coisa. 30 minutos. Eu falei, conta quantos ônibus tem. Cara, tu não vai acreditar. E faça um desafio. 5. E desses, o quinto ônibus era da Volkmann, de Pomerode. Então era 4 WMOB. Dá raiva, tu vê o corredor de ônibus que não passa ônibus. Aí teve um imbecil que veio lá de São Paulo para defender na CPI, e eu falei para ele, querido, não, porque o cara tem que ter o corredor de ônibus, porque o cara tá dentro do ônibus e olha pro trânsito e ele fica feliz, porque ele tá dentro do ônibus, tá olhando. Eu falei, em que mundo tu vive, querido? Já pegasse aqui em Blumenau, sai aqui agora, ali embaixo, você vai olhar pro lado, eu vou dar risada. Eu falei, eu prefiro ficar 30 minutos aqui no meu carro, com ar-condicionado, com o meu sonzinho, tranquilo, porque eu olho pro ônibus, tá todo mundo lotado. Eu recebi hoje, antes de vir pra cá, um menino mandou pra mim uma foto. Professor, eu sei que o senhor tem lutado, eu tô acompanhando, mas olha só que vergonha. Na porta as pessoas não conseguem entrar. E eu fiz um desafio aqui, eu posso falar de novo. Eu saí da Câmara porque eu vi um evento, e tinha esse horário de pico. Falei, cara, eu vou pegar um evento que era lá na Escola Adventista, todo o corredor de ônibus. Falei, cara, eu vou sair daqui na hora de pico, se eu vou pegar um carro, não vou chegar lá nunca. E aqui de ônibus eu vou chegar em 15, máximo 20 minutos. Mas é favorável ou contra a manutenção dos corredores de ônibus? Eu sou favorável, desde que tenha ônibus, né? Do jeito que tá, não tem ônibus. Tem que ter ônibus. E aí eu vou dizer pra ti, peguei, isso eu fiz, um desafio e tem que comprovar. E o cara fica, a frustração vai rápido, né? Eu entrei, parei saí ali na Câmara, peguei no ponto ali na frente da Celesc, que o ônibus que sai, que vem peguei o 10 lá, né? Que dizem que é de 10 em 10 minutos, 15 em 15 minutos, e alguns até que são, nesse horário de pico até que é. Entrei feliz da vida, falei, que legal, não tinha lugar pra sentar, mas eu tava de pé e não tinha ninguém me apertando. Tá tudo certo, olha, também não tem problema, 20 minutos não tem problema de eu ficar de pé. E foi. Tava eu e a minha assessora que trabalha comigo. E até falei pra ela, olha que legal, porra, não tem lugar pra eu sentar, tá tudo certo, não tem problema. Mas... O vereador não tem isenção não, né? Não deve ter. E aí eu passei ali, paguei minha passagem, tudo certinho, bonitinho. Aí passei ali, cara, no primeiro ponto, Marcelo, aí acabou a minha alegria. Socou o ônibus. No segundo ponto da Beira Rio, demorou o ônibus pra sair, porque as pessoas tinham que se entulhar. Aí vai falar com os babacas lá do CETERB, vou falar isso porque me irrita, né? Os que são entendidos de mobilidade urbana, né? Que são entendidos, mas pode esperar que 10 minutinhos, 15, 5 minutinhos tem um outro, de fato tinha outro 3 ônibus, porque daí eu parei ali naquele posto para tomar um cafezinho e fiquei olhando. Bem, logo depois, porque atrasou tanto da frente, porque tinha gente entulhado, logo em seguida já veio atrás, veio um outro ônibus, o 10 também, socado. Lotado. E eu fui tomar um café, logo 5, 10 minutinhos de novo, veio o outro também. Lotado, socado. Então, peraí. Até porque, sabe por conta disso? De novo, o caderno técnico, ônibus. Antes nós tínhamos aquele ônibus minhocão grande, gigante. Articulado, né? Articulado. Aí tiveram a inteligência de colocar um ônibus um pouco maior que não comporta, né? Enfim. Então é isso que eu tô te dizendo. Transporte público nota 4, a gente tá sendo bonzinho demais até. É verdade. Mas vamos entrar na questão política eleitoral, 2024 chegando, parece que o vereador Gilson e o prefeito não vão estar no mesmo palanque, a não ser que eu esteja equivocado. Seria incoerente da minha parte, né? A não ser que ele vire apoiar o grupo ao qual mas eu acho muito difícil, né? Bom, política eu não duvido mais nada. Eu, de minha vontade, não estarei no mesmo... O vereador se elegeu no Partido Patriota. Perfeito. Hoje comenta-se que está com um pezinho no União Brasil. Mas, ao mesmo tempo, na semana passada, saiu uma foto divulgada nas redes sociais, no Informe Blumenau, em outros meios de comunicação, onde o vereador aparece em companhia de um pré-candidato a prefeito, o ex-promotor Adair Tramontim, que é um dos nomes cogitados como adversário da atual administração. Qual é o caminho que vai tomar o vereador Gilson? É um pezinho no Novo? É um pezinho no União Brasil? Qual é o caminho? Qual é a decisão? Bom, eu recebi proposta não só do Novo, não só do União Brasil, tenho recebido propostas de outros partidos, desde que não seja um partido de esquerda, tá tudo certo. Eu não vou para partido de esquerda, isso é fato. Eu prefiro deixar de ser político, respeito, dialogo, converso, não vou aqui ficar fazendo
batendo, mas eu não adianta, isso para mim não vai acontecer jamais. Isso eu nunca falo jamais, eu posso falar jamais porque eu vou cumprir, eu não vou estar num partido de esquerda. Então o que acontece? Eu tenho conversado, o Novo me fez a proposta, nunca escondi que eu gostaria de estar e ter a oportunidade de estar no executivo, mas a gente sabe que vontade é uma coisa, querer é uma coisa, possibilidade de ter é outra. Então eu gosto muito da educação. Eu gosto da educação. Então eu vou sempre puxar, e inclusive tenho feito conversas com pessoas que vão ser pré-candidatos a prefeito para trazê-los para dentro dessa eleição. Então essa conversa hoje, e tem uma conversa com o deputado Marcos para estar eu preciso ter um partido para me eleger, né? Seja como executivo, seja para ser vice, ou seja para ser vereador. Então eu preciso... Então, das propostas que eu tenho, tanto o Novo quanto o União Brasil, são propostas interessantes, né? Mas você apresentou já o Odair para o teu eleitorado, que é eu diria que isso, para se fazer isso, é porque já tem um grau de confiança e de relacionamento bem avançado. Não, já é óbvio, né? Não tenho dúvida disso, né? Eu não tenho nada, acho que a Maria tem tudo para ser a candidata a prefeita pelo lado do Mário, enfim, que a gente não dá para prever mais nada, né? Pro ano que vem tá muito em aberto, não tem nada contra ela, gosto dela, acho que é uma pessoa bacana, tudo, mas enfim, não sei qual a conjuntura que ela vai estar. E aquela história, ela já está com o secretário de Educação andando, então eu também tenho o direito não de apresentar, mas de mostrar a realidade. Então assim, ou seria o Novo ou União Brasil? A princípio sim, tem outras propostas que a gente está analisando, mas seria hoje praticamente muito certo, quase que praticamente 100% do União Brasil, né? E qual é a candidatura que disputa o vereador Gilson? Eu gostaria muito de estar no executivo, mas querer e gostar não é... Nem sempre a gente tem outras... E aí eu faço uma meia-culpa, Roberto, e acho que a gente já teve algumas conversas, né? As minhas posturas de independência, elas também me causaram... Foi bom porque eu tinha independência, mas também, de certa forma, para o executivo te acaba te trazendo um pouco de receio e coisa e tal. Então, eu não consegui construir muito essa questão partidária. Porque se tu olhar para mim e tu olhar para o meu eleitorado, ele não sabe quem é o meu partido. Ele não sabe. Se tu perguntar para qualquer eleitor lá, não, acompanho o eu gosto, qual partido? Eu não sei, não sabe. Não sabia na época quando era o PSD, não sabe agora na época que é o Patriota, e com todo respeito, não vai saber se eu estiver no Novo ou no União Brasil, porque eu acabo não me vinculando a um partido. Isso me dificulta um pouco, né? Essa questão de construção de grupo que tu sabes que é. Então acaba tendo dificuldade e agora, teoricamente, a gente tem tentado fazer essa costura, desde que, obviamente, não fere os meus princípios e não fere, obviamente, a minha coerência. Respeitando os seus princípios, claro. Mas tu fez uma colocação aqui há pouco, apesar de não ter muita identificação partidária, que tu não estará em nenhum partido de esquerda. O que te incomoda tanto na esquerda? Porque tu é professor, tem professores eleitores teu que pode ter perfil de centro-esquerda, pode votar eventualmente em candidato de esquerda, ou que tem uma postura mais ligada à esquerda. Nós estamos falando numa eleição municipal, numa possibilidade do professor Gilson ser um candidato a prefeito, ou vice-prefeito, ou mesmo vereador. O que te incomoda na esquerda, a ponto de dizer assim, não, lá eu não quero, lá eu não estarei de jeito nenhum? Eu não acredito nela. Eu não acredito no que ela acredita, nos princípios dela para o que é melhor para uma sociedade. Aí tu vai dizer, mas tu cresceu numa comunidade, é algo social, eu acredito no social sim, para desenvolver, mas na esquerda, principalmente na questão econômica, no assistencialismo barato, eu não acredito nisso. Mas uma eleição municipal, quais são as prioridades? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que me identifico com um perfil centro-esquerda. Perfeito. Eu me identifico isso. Centro-esquerda, não é esquerda. Centro-esquerda. Ainda há uma esperança para ti. Não, é que assim, ó, é preciso compreender, porque para você se dizer de esquerda, você tem que ter uma militância mais dedicada nessas causas. Eu tenho certas coisas que eu olho com determinado cuidado, porque eu sempre entendo que a gente tem que respeitar o outro lado e compor numa sociedade. Perfeito. Mas eu, com esse meu perfil, eu não vejo nenhuma dificuldade, por exemplo, num eventual projeto político, compor com alguém que tem uma posição de direita ou centro-direita, porque a proposta é em cima de um projeto local. E eu entendo, do meu ponto de vista, quando você abre uma discussão municipal, você não pode fechar portas e janelas. De repente, o vereador Gilson hoje pode ser amanhã o candidato a prefeito, como eu disse, ou a vice-prefeito,
que tem a simpatia de pessoas que têm a simpatia por, em determinado momento, aí... a posições de esquerda ou centro-esquerda. Tudo bem, mas aí é uma simpatia dele para comigo, pela minha postura, pelo meu trabalho. Agora, eu, no partido, posso dizer que fecho a porta e não vou estar no partido de esquerda. Pronto, isso é fato. Posso e respeito, dialogo, converso e aceito, inclusive, e tenho, inclusive, dentro da minha base eleitoral, pessoas que têm essa identificação. Mas elas têm identificação comigo não para tanto que eu estava no Patriota, que é partido mais de direita, impossível, né? Eu acho que até mais de direita do que o vereador Gilson. Muito mais, né? Muito mais, né? É uma direita mais extrema, assim. Eu não gosto dos extremos, né? Mas... eu não gosto muito desses carimbos, mas tem algumas coisas de identificação, né? Que a gente acaba concordando mais ou menos com algum segmento. Sim, e eu concordo praticamente nada e zero com a esquerda, pronto. Principalmente nessa questão econômica, nessa questão de assistencialismo barato, enfim, outras situações que a gente tem aí, que são algumas hipocrisias que a esquerda tem e não adianta vir falar comigo. E no projeto municipal, essa bandeira, essa cartilha ideológica tem que caminhar junto debaixo do braço. Mas que ideologia tu está pregando? Eu estou dizendo que eu não quero essa ideologia da esquerda, ponto. Sim, mas justamente, eu pergunto se nesse sentido o vereador não está com uma cartilha ideológica em primeiro plano. Mas aí tu está querendo... eu não aceito rótulos, né? Tanto que eu não aceito rótulos de nenhuma cartilha ideológica, né? Que cartilha ideológica eu estou te... Eu estou lhe provocando, estou perguntando se ao afirmar isso, não, dessa água eu não bebo, se você está com uma cartilha ideológica. Não estou. Eu estou apenas rejeitando um partido, rejeitando uma ideologia de esquerda, ponto. Por não acreditar nisso. É só isso. Agora, qual a principal virtude da corrente ideológica de direita? Primeiro, a liberdade, né? Acho que essa é um princípio... E isso não visualiza de forma alguma. Na esquerda? De forma alguma. Enfrentando diretamente o aspecto social, nós tivemos recentemente um caso muito polêmico. Posso te falar o que é melhor para o social? Sim. Desenvolvimento econômico, emprego, investimento maciço em educação, e eu não vejo isso na esquerda. Certo. Então vamos avançar. Nós tivemos recentemente um caso muito emblemático, que foi o assassinato desse jovem aqui em frente ao Giasse, que estava vendendo paçoca. Há poucos dias nós tivemos uma manifestação de líderes políticos de Blumenau e da região, se dirigindo diretamente aos moradores de rua. Sim, que é um problema social grande. E eu conheço muito bem isso. Porque na minha comunidade nós tivemos... Isso acaba reverberando. Sim. Sempre que uma pessoa que tem influência, eu considero que um vereador, um deputado, tem influência, quando fala, acaba influenciando pessoas. Por isso é que eu não acredito na esquerda. Qual é a solução para esse tipo de caso? Muito claro, nós precisamos de uma internação compulsória. Se disser que para mim que a pessoa tem a liberdade de viver na rua, que liberdade? A pessoa não está livre, ela está escravizada pelo consumo de drogas, pelo álcool, então ela não está livre, ela está lá. Se disser para mim que eu não posso fazer uma internação compulsória porque ela tem que escolher, que escolha que ela tem? Ela escolheu mulher na rua. Tudo bem, mas com droga, com álcool, então assim, vamos lá. Mas não é uma contradição com o seu primeiro princípio que o vereador destacou aqui, que é a liberdade? Então, mas onde que tem liberdade? Esse cidadão não está livre. Que liberdade é essa? Que amarra e que aprende ela ali escravizada pela droga, pelo álcool, jogada na rua. Que liberdade que ela tem? Então defende a internação compulsória. Totalmente. Eu não vejo a hora, não entendo porque esse país ainda não mudou essas regras de ter essa internação compulsória para que esse cidadão... Isso resolveria o problema da Cracolândia em São Paulo? Total, resolveria. Conhece algum país que já aplicou isso? Talvez é porque... Ocidental, com a nossa cultura democrática? Não, mas deveria. Quem sabe o nosso país seja o primeiro. De dar a liberdade, de fazer o tratamento a esse cidadão para livrar ele, para ele ser liberto das drogas e do álcool. O que o vereador Gilson, se tivesse a oportunidade de ser o prefeito de Blumenau, o que o vereador Gilson faria diferente da atual gestão? No quê? Em qual dos setores? Como o prefeito assumiu hoje aquele susto que tu tomou quando se elegeu vereador, se hoje o vereador Gilson fosse eleito prefeito, qual seria as suas principais prioridades? Assim, eu vou começar por aqui. Primeiro é simplesmente enxugando os desperdícios e os gastos necessários. Tentar entender a máquina pública e ver onde está o dinheiro sendo desperdiçado.
Nós vamos priorizar. Consegue visualizar hoje onde tem mais desperdício na máquina pública? Primeiro nós vamos ver o número de cargos comissionados, que é para sustentar uma base muito forte na Câmara de Vereadores. Acho que dá para cortar muito, 50% para começar já. Segundo, obviamente, essas gratificações, porque gasta mais com gratificação para poder também, gratificações muitas vezes políticas, e tu sabe disso, que eu vou lá para manter o meu apadrinhado, meu compadrio que está lá né? Então essas gratificações precisam ser revistas também. Então quando você começa a fazer esses, né, enxugar um pouco e entender como a gente fez no nosso próprio gabinete. Segundo é definir claramente o que eu quero para uma cidade melhor, para a educação. Vamos descentralizar esse recurso. Vamos falar do seu gabinete. O perfil do seu gabinete é de jovens, né? Sim. Eminentemente Sim. jovens. Eu dei oportunidade sem experiência política, criaram junto comigo, até porque eu não queria ter o vício, o vínculo, né, imaculado da má política, né? E eles entraram crus como eu e a gente construiu junto uma caminhada. É a mesma equipe do primeiro mandato? Acho que praticamente aí 60% é a mesma. Alguns saíram por questões, inclusive, por ser contratados por iniciativa privada, outros por praticamente. Aliás, se for olhar bem na verdade, o meu gabinete de 2017 para cá, eu acho que eu sou ainda o que tem praticamente 2 ou 3 que ainda são da mesma, que continuam comigo. Agora, apesar de ser uma perda para o gabinete, essa migração para a iniciativa privada, ela é importante, né? Porque é um sinal que são qualificados. Mas vamos lá, eu até fico meio chateado, as pessoas falam, mas tu tens o perfil do Novo nessa questão, que o Novo fazia, quando eu antes do Novo eu já fazia. Mas é chato o teu perfil do Novo? Não, mas é que é chato porque é o seguinte, eu vim antes do Novo. Eu tomei umas posturas que o Novo tem que eu tomei antes. Essa questão, o Novo surgiu aqui, acho que foi em 2016 que ele começou, acho que a formação dele, eu não sei qual é, mas foi em 2016, tanto que ele não teve candidato em 2016 para 2016, porque ele não tinha ainda formação em Blumenau, mas essa questão de cortar privilégios, de fazer, por exemplo, entrevista. Os meus estagiários não são filhos de ninguém. Não é filho de fulano, de ciclano. Meus estagiários passam por um processo seletivo, que é escolhido pela equipe. Eu sou o que menos participo na escolha do processo seletivo. A equipe faz esse processo seletivo, chama eles, inclusive eles também, os meninos, quando passaram por mim também, a gente fez algumas entrevistas, conversei, eu escolhi a dedo para fazer. Tu pode ver, no meu gabinete não tem filho de ninguém importante, nenhuma liderança. Eles também não são lideranças, eles eram pessoas... Não tem moeda de troca na composição do gabinete? Não tem, nem nos estagiários. Faz um processo seletivo, onde tem 3, 4, 5, 6 currículos que são mandados, eles avaliam e ali fazem a entrevista. Eles mesmos fazem a entrevista. Eu só fico, e ainda, olha lá, no final, quando tem 1 ou 2 candidatos que tem que eles estão em dúvida, os dois são bons, mas a gente precisa da tua opinião, que daí eu vou lá e dou a minha opinião. E nós tivemos excelentes pessoas, nós temos excelentes estagiários que fazem a coisa. E detalhe, tem mais essa, a equipe já é jovem. Estagiário, geralmente, tu já trabalhou em gabinete, sabe que estagiário às vezes é meio que tá lá no cantinho dele, faz os servicinhos mais burocráticos pequenos, coisa. Estagiário tem o direito, numa decisão de voto, entrar na minha sala, falar comigo, vereador, esse projeto é assim, coisa e tal. Eles vêm discutir comigo, vêm conversar comigo, conversam com a equipe. A gente tem um grupo, qualquer coisa que a gente vai fazer, desde uma simples postagem na internet até um projeto de lei, a gente joga no grupo e o estagiário tem o mesmo direito do chefe de gabinete para opinar e falar. Do mesmo jeito dos assessores. E dão opinião, e muitas vezes acabam, né, tendo essa liberdade de nos convencer. E é legal, cara, porque às vezes tem uma visão que a gente está lá e do nada assim o menino olha assim, ou a menina olha assim, vereador, o senhor já pensou que isso aqui poderia ter um problema aqui? Pô, eu não tinha pensado, que legal. Tem a mesma participação. E é uma equipe jovem, sem vínculo político. Tem gente que eu contrato, às vezes eu falo assim, cara, eu faço uma pergunta, depois já está decidido que ele vai ser contratado. Tá, tu votou em quem? Aí o cara, vamos, para falar a verdade. Eu votei no fulano de tal. Acho que eu até contratei alguém que tinha votado em ti, eu acho. Opa. A gente conversou, daí eu falei assim, cara, não vou brigar contigo porque foi uma boa escolha. Enfim, obrigado. Melhor, assim, já que não foi em mim, pelo menos eu escolhi uma boa... Enfim, né, e aí até porque não tem essa troca de moeda, né? E aí eu pergunto, mas escolheu ele por quê? Mas você já acompanhava a política? Ele fala, não, porque eu conheço ele daqui, conheço de lá, enfim, faz uma situação. E isso que eu tô dizendo. E aí eu tenho essa liberdade com eles, né? E tem essa construção. E isso é bacana. O objetivo desse bate-papo é a gente trazer para a opinião pública, aprofundar um pouco mais o debate político. Uhum. E conhecer um pouco mais as figuras políticas.
Eu conheço pessoalmente, mas muitos dos nossos amigos, muitos do nosso público se aprofundaram conhecendo um pouco mais hoje a opinião do vereador Gilson, a sua história, o seu currículo, o seu propósito, o seu objetivo. Eu acho que nós alcançamos aqui, nessa nossa conversa franca, parte do nosso objetivo centrado. Sim. Não é uma conversa de compadres, né? Mas uma conversa de quem busca compreender, né? E entender e ouvir o que o nosso entrevistado, aqui no caso, o vereador Gilson, tem a dizer. Eu acho que contribuiu bastante. Sim. Eu encerro com uma última pergunta. O vereador Gilson, avaliando o vereador Gilson, o que o vereador Gilson precisa melhorar? Olha, eu vou te dizer que eu estou numa constante... Eu sempre falo pro meu pessoal do meu gabinete, eu cobro mais de mim do que de vocês, né? Então, vou te falar no primeiro mandato, e tu fez uma reflexão muito bacana que eu não tinha percebido, né? De público, o vereador Gilson de 2016, o primeiro mandato é diferente de 2020 e eu tenho tido essa evolução. Quando entrei na Câmara, parecia um cachorro louco, doido, assim, eu não levava desaforo e falava primeiro antes de pensar e às vezes dava umas respostas truncadas que às vezes eu me arrependia, pô, não podia ter falado assim, não foi, acho que a gente podia ter falado de um outro jeito, enfim, mas eu era muito espontâneo, muito verdadeiro, e isso me causou diversos problemas e inimigos políticos, né, por conta dessa situação e às vezes uns mal entendidos que não valeriam a pena. Então, no primeiro momento, aquela sede, aquela vontade, eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso... E aí, às vezes, de acabar metendo os pés pelas mãos. E com uma equipe muito jovem, fiz questão de, como tu frisou, para ter uma equipe mais, né, não ter um vínculo político. Então, tudo que era meio da velha política, Então, eu tive dificuldade na construção de um partido, eu tive dificuldade na construção de um grupo político. Eu não tinha muito essa... Não estou dizendo que isso é bom ou é ruim, mas faltou um pouco esse jogo de cintura e muitas vezes eu acabava dentro da própria Câmara de Vereadores, em alguns embates, tu acompanhou, de eu me ceder um pouco, e hoje eu respiro, eu olho, peraí, calma, vamos refletir, vamos. Então hoje tem um vereador Gilson mais amadurecido, que no começo ele era meio, queria fazer e era muito resolutivo, e hoje eu penso mais, eu respiro mais, então eu vivia, sabe como é que é política, né? Eles viviam jogando, a gente chama de casca de banana, te fazendo umas provocações. Inclusive hoje eu estava falando, tá engraçado, com um vereador jovem também, de primeiro mandato, que eu falei, cara, semana passada os caras te jogaram uma casca de banana aqui, te fizeram uma provocação, tu ficou irritado. E eu tô te falando porque eu passei por isso, cara. E eu fui o cara que fui provocado e fui pra tribuna e falei coisa que talvez acabou ofendendo outras pessoas que não tinham. Eu falei, tu foi lá, tu falou isso aqui. E, cara, tu acabou me ofendendo, porque eu também fui uma liderança comunitária, eu também passei por isso, não foi a tua intenção, não foi, mas tu ficou tão irritado com o que o outro vereador te provocou, e ele fez isso de propósito, a malandragem para te provocar, e tu foi pra lá e tu caiu na malandragem. Então, ele assim, cara, realmente, eu não tinha pensado nisso, mas tudo é certo, eu tô te falando agora porque lá na minha época não tinha ninguém que falava isso, ou talvez até tentou falar, acho que tu chegou a conversar comigo algumas vezes, em algumas posturas, e às vezes a gente não escuta, porque tá naquela, e hoje eu já paro, já escuto mais, a minha equipe hoje já está mais experiente também, então eu paro, respiro, não sou muito de ouvir, assim, às vezes, mas eu paro, escuto, eles calma, respira, não é assim, vamos falar, não responde, por exemplo, responde na comentário na internet, o cara vinha, eu já dava no meio, não, eu ia para uma entrevista, o cara falava atravessado, eu já dava, hoje eu já estou um pouco mais sangue doce, mais respiro um pouco mais, e tento evitar algumas confusões que eu fazia no começo. Então, talvez essa é a avaliação que eu faço, né? E a gente está criando uma experiência, está tentando moldar nesse sentido, para tentar não... E uma coisa que me incomodava bastante, eu não aceito rótulos, né? Então tem algumas coisas que a campanha de 2022, eu fui deputado estadual, você sabe disso, né? Eu literalmente poderia ter um potencial muito maior, mas eu fiz questão de andar na contramão, né? Um teste. Você tinha duas vertentes polarizadas. Eu falei, não quero ter nenhum lado, eu quero o meu voto, quero fazer o meu trabalho. E a gente sabe que a gente acabou sendo engolido por isso, né? Quem não escolheu um lado, não é que eu ficava em cima do muro, mas eram dois extremos que eu não queria fazer parte desses dois extremos, né? Então isso acabou... Então hoje é uma situação que a gente tem refletido mais. Não vou usar isso aqui, não vou usar essa questão aqui, vou fazer aqui hoje eu penso muito mais, eu respiro muito mais. Eu ainda continuo falando o que eu penso, o Marcelo fez algumas entrevistas comigo no passado, não vai mudar muito essa percepção, mas hoje eu já tomo um pouco mais de cuidado na hora de... Eu respondo com sinceridade como respondi tudo aqui, mas hoje eu penso um pouco... Antes não, eu vinha, já bati, já falava, falei, eita, não devia ter, acabei ofendendo uma pessoa que talvez não merecia, ou acabei me extrapolando.
mais... Então hoje eu tô mais tranquilo, mais, digamos assim, mais respira. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado, valeu. Descomplicando assuntos pertinentes do seu dia a dia, entrevistas, debates e muito mais. Bate-papo leve e descontraído. Vai Vendo Podcast com Roberto da Luz.